Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados, os Srs. Conselheiros Vasco Tavares e Vasco Pinto Abreu e pedir desculpa por esta pequena ausência, mas tive que estar noutra comissão, também tinha que fazer uma intervenção e pronto. Ainda não temos o dom de estar em todos os sítios ao mesmo tempo. Ora bem, sobre aquilo que nos trouxeram, e ainda bem que consegui ouvir a intervenção inicial na íntegra, o PSD está muito preocupado com a questão do voto dos imigrantes. Tanto é que, como devem ter conhecimento, apresentamos uma iniciativa legislativa que foi aprovada na Generalidade, que vai mais longe do que aquilo que algum partido teve até hoje a coragem de ir, nomeadamente ao permitir o alargamento do voto por correspondência nas eleições europeias e nas presidenciais. Portanto, como é sabido, à data de hoje, o enquadramento legal permite apenas o voto por correspondência nas eleições legislativas e, se dúvidas houvesse sobre as virtudes do voto por correspondência, certamente também terá defeitos, mas também tem virtudes, e as virtudes são assinaláveis. Isso permitiu, por exemplo, que nas legislativas de 2019 o número de eleitores participantes fosse de 158 mil, números redondos, quando comparado com as eleições presidenciais de 21 ou as europeias de 2019, nas europeias 13 mil pessoas, compara com os 158 mil das legislativas, ou as 27 mil das presidenciais, que compara com as 158 mil das eleições legislativas. Os números são o que são e falam por si. Significa que, se for dada a hipótese, através de instrumentos legais, às pessoas para votarem, elas irão participar. Não participaram 1,5 milhão de pessoas, por muitos motivos, eventualmente, mas participaram 158 mil nas legislativas, que é muito superior, não é 2 nem é 3 vezes mais, é muito superior àquilo que aconteceu nas europeias e nas presidenciais. E, portanto, nós propomos, em primeiro lugar, e foi aprovado na Generalidade, o voto por correspondência, uniformizando com as eleições legislativas, e propomos também um teste do voto eletrónico não presencial, porque há aí um certo engodo que alguns partidos às vezes propõem, que é o voto eletrónico presencial. Não é? Eu, se estiver recenseado em Paris, estou momentaneamente de férias em Londres, calhou no dia das eleições e vou votar. Ora, eu não sei quantos eleitores é que vão ver o seu problema resolvido, que é 10, 20, 30. Às tantas, 2 mãos chegam para contar o número de pessoas que vão recorrer a esse sistema. Não significa que ele não possa existir, mas o verdadeiro entrave é o facto das pessoas terem que fazer 400 ou 500 ou 600 quilómetros para ir votar e não conseguem fazer esse... Não é razoável que o Estado exija isso. E o princípio da igualdade diz-nos que nós devemos tratar igual o que é igual e diferente o que é diferente. E, portanto, nós, em Portugal, que temos a possibilidade de recorrer a uma escola onde estamos recenseados numa freguesia, e, portanto, temos uma escola perto de casa a 5, 10 minutos, 15 minutos de carro. Quem mora no estrangeiro tem a 3 ou 4 ou 5 horas. Quer dizer, isso não é razoável de todo. E, portanto, uma das coisas que nós dissemos no debate, e eu gostava de afirmar isso até por algo que também vocês disseram, para nós não há portugueses de primeira e de segunda. E este é o grande desafio que este Parlamento tem nesta discussão, que é perceber quem é que está de um lado, do lado dos portugueses, e quem é que está do outro lado do argumento que diz que há portugueses de segunda porque têm medo do voto dos imigrantes, têm medo que o voto dos imigrantes influencie as eleições presidenciais ou as eleições europeias. Mas têm medo porquê? Não são portugueses? Não têm um cartão de cidadão? Não lhes deram a possibilidade, ou por nascimento, ou por atribuição da nacionalidade, de um dia serem portugueses? Então têm que sofrer as consequências, que é proporcionar aos cidadãos portugueses os meios para que eles possam votar, tendo em conta a situação materialmente diferente em que se encontram. Dizer também que sobre o grupo de trabalho, uma vez que abordaram essa questão, e mesmo para terminar, o grupo de trabalho que foi criado não tem caráter inovatório. Isso até é uma questão que depois nós teremos que ver aqui na Comissão. O PSD já pediu uma série de audições, porque na questão do teste do voto eletrónico há questões de segurança que temos que ouvir várias entidades, perceber a experiência brasileira, a experiência de um país também que existe na Europa que tenha o voto eletrónico não presencial, exato, a Estónia. Portanto, temos que perceber essa realidade e tomar passos muito seguros. Por isso é que é um teste, não é uma solução definitiva e que não é proibida pela Constituição atual. Nós nem precisamos de mexer na Constituição, ao contrário do que algumas pessoas dizem,
enfim, para tentar descaracterizar o debate. Portanto, o grupo de trabalho não tem caráter inovatório, as audições eu julgo que foram empurradas para lá, mas depois na primeira comissão, a seu tempo, eu irei suscitar a questão, porque elas têm que ser feitas aqui em sede plenária da comissão, e nós temos interesse, e por isso é que apresentamos muito antes das europeias, que o teste se faça já nas próximas europeias. Por isso é que nós apresentamos muito tempo antes a nossa iniciativa, para depois não usem a desculpa, não, estamos em cima das eleições, agora não dá para fazer porque é uma alteração, não sei o quê. Primeiro, não é uma alteração porque é um teste. E segundo, é preciso dar um tempo suficiente para criar os mecanismos informáticos que permitam disponibilizar este sistema. As questões do recenseamento, as questões da proximidade dos eleitores ao nosso país, isso é algo que está em cima da mesa das nossas preocupações e por isso mesmo é que tomamos esse ponto de partida. Lamento no entanto, a falta de coragem que muitas das vezes os partidos têm em não assumir que não encaram os portugueses no estrangeiro como portugueses de segunda, porque se o fizessem, ou pelo menos eram frontais, nós achamos que eles são iguais e por isso é que queremos que participem e que a própria Comissão Nacional de Eleições tenha alinhado nesse argumentário pouco construtivo, diria assim. Portanto, era o que eu gostaria de dizer e não deixarei de acompanhar as vossas preocupações do recenseamento também ao longo das audições que tivemos com o MAI. Obrigado.